Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, tudo certinho? Vamos para o vídeo de hoje? O vídeo de hoje nós vamos iniciar a partir de uma demanda de uma pessoa que segue o canal. E no nosso último vídeo eu usei um termo que eu acredito que tenha sido muito feliz em abordar pelas demandas, né, pelos comentários que vieram a partir dele, que foi a questão da escravidão moderna. Nós podemos dizer que existe uma escravidão moderna, diferentemente daquela lá de alguns antepassados nossos, de alguns de nós. Há várias condições que nós podemos ver. Pessoas que ficam presas e não conseguem se desvincular daquele momento, daquela situação em que estão vivenciando. Se nós formos observar ao nosso redor, nós vamos ver aquelas pessoas que não conseguem se desvencilhar de pequenos hábitos, de algumas relações, de algumas condições, de algumas situações que algumas pessoas podem levantar, inclusive como um vício. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Até nós vemos muitas vezes aquelas pessoas que falam: ah, mas eu não consigo ficar longe disso. Ah, eu não consigo ficar longe daquilo. Ah, eu não consigo me ver livre desta condição. A primeira coisa que nós precisamos entender e pensar é que essas condições, elas podem contribuir de alguma forma no nosso cotidiano, sobretudo no nosso cotidiano profissional, porque nós vemos no nosso dia a dia as pessoas vivenciando e se afundando cada vez mais nessas situações. Nesse sentido, é possível dizer que muitas pessoas, inclusive, encontram-se presas a alguns vícios, algumas condições que podem colocar essas pessoas, esses indivíduos, em situação de vulnerabilidade. E aí se lança uma condição que nós precisamos discutir muito: o trabalho como um vício ou um vício no trabalho. Porque nós precisamos entender que à medida que nós estamos presos àquela condição e que não conseguimos sair, inclusive nas nossas relações de trabalho, nas nossas situações de trabalho, opa, acende um sinal de alerta. Precisamos pensar e refletir sobre isso. Mas em quais circunstâncias nós podemos identificar essa prisão? Algumas vezes nós precisamos entender que o ser humano, o profissional, ele nasceu para ser livre. Nós temos o direito de escolher onde eu quero trabalhar e onde eu não quero trabalhar. A grande questão é que muitos, às vezes, estão na condição de recém-formados, que estão começando nessa trajetória, que estão começando nessa carreira. E precisamos entender que todo o processo de início, todo início é lento. Nós não conseguimos iniciar um processo já em alta velocidade. Todo início é lento, mas nós precisamos galgar todos os dias, a todo momento, a toda hora, estarmos dando passos à frente. E aí uma coisa que muitos de nós já devem ter visto: trabalho mais do que preciso e ganho menos do que mereço. Mas como assim? Trabalho mais do que preciso e menos do que mereço? Trabalhando mais do que precisa, porque nós precisamos pensar na questão de produtividade e tempo de realização de uma determinada ação. Então, se eu melhoro, se eu aumento a minha produtividade, consequentemente eu vou reduzir o meu tempo de ação. É aquelas simples questões que nós vemos no início da nossa trajetória, da nossa carreira, para a realização de um procedimento, que às vezes vai e volta muitas vezes no posto, que em determinadas situações vai-se muitas vezes até o posto para pegar materiais, para reunir tudo aquilo que precisarei para um procedimento. Quando, na verdade, se eu tivesse reunido de uma única vez, eu iria somente uma vez ao posto, realizaria o procedimento e finalizado. Mas como nos livrarmos das algemas, dessas algemas que nos prendem? Claro, porque muitas algemas as pessoas julgam como interessantes, porque tem aquelas algemas que prendem, entre aspas, escravizam o indivíduo, mas tem aquelas algemas que a pessoa está presa ali, mas ela está presa a um bom salário, a uma boa condição de trabalho, e com isso ela não quer se libertar daquela algema, ela não quer se libertar daquela amarra. Contudo,
com a liberdade, quando você conquista essa liberdade, tudo vai se tornando mais fácil. Então, se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, siga-nos para acompanhar os novos lançamentos. Se inscreva também no Instagram, lá vocês nos encontram no @essa é a enfermagem que cuida. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Mas e aí? Como sair dessa situação? Como sair dessa condição? Gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês talvez vá soar de maneira muito forte para o recém-formado, para aquela pessoa que acabou de entrar em um emprego. A primeira coisa que você tem que pensar é em investimento. Mas como assim investimento? Eu acabei de entrar, ainda nem recebi o meu primeiro salário. Como você já está pensando que eu devo investir? Investir em si mesmo. Investir em conhecimento. O conhecimento ele vai ser o ponto principal para você começar a romper com essas amarras e abrir essas algemas que te prendem. Porque a partir do momento que você adquire o conhecimento, você pode ir para onde você bem entender. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Claro, escolhe o que vai fazer dentro de uma realidade capitalista que nós vivemos. Nós vivemos num mundo capitalista e nós precisamos de dinheiro, nós precisamos do capital para o nosso sustento diário. Mas eu sempre levanto uma questão importante. A que custo nós vamos alcançar, nós vamos conquistar esse capital? Então, nós precisamos pensar, eu não posso me tornar um escravo, eu não posso me tornar alguém viciado no trabalho, e nem ter o trabalho como um vício. Porque se eu inicio nessa condição do trabalho como um vício, eu começo a estar horas e horas afinco trabalhando, não que eu não deva trabalhar muito, devo trabalhar sim, devo fazer sempre o meu melhor, eu devo ter sempre uma produtividade, uma efetividade das minhas ações muito boa. Contudo, eu não posso me tornar uma pessoa que vai ficar vivenciando aquilo ali a todo tempo. Eu não posso ser alguém que vai se debruçar ali para desenvolver o seu trabalho por horas afinco e que depois não consegue sequer parar de pensar naquilo, se desligar daquilo ali. Nós precisamos ter um tempo efetivo de qualidade para os nossos trabalhos, para realizar as nossas ações profissionais, mas também precisamos de tempo efetivo de descanso. Porque se eu não faço isso, eu acabo entrando novamente naquela roda de hamster, que roda, 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 não sai do lugar, ou ainda que sai de um lugar para o outro a todo tempo, que está em um trabalho, sai de um trabalho, vai para o outro, sai do outro, vai para o outro, e aquele tempo de descanso, tempo efetivo de descanso, você não tem. E aí, com o tempo, você começa a desenvolver uma questão que você não consegue ver o trabalho, começa a desenvolver algumas questões ligadas à saúde mental. Então, uma sugestão muito importante para nós começarmos a refletir é pensar onde eu quero chegar. Eu quero me tornar mais um daqueles robôs, daquelas pessoas robotizadas que estão ali presas a uma determinada condição e que todos acabam repetindo os mesmos métodos, as mesmas ações. Ou eu quero me tornar aquela pessoa que trabalha com liberdade, com tranquilidade. Isso é muito importante porque se eu não penso dessa forma, se eu não faço essa diferenciação, ou eu me torno um profissional de saúde que vai virar, que vai se tornar um doente no futuro, ou eu fujo, ou eu vou me fugir dessa situação. Ou eu vou trabalhar para fugir dessa situação, me distanciar dessa condição. Eu preciso cuidar da saúde do outro e cuidar da minha saúde. Cuidar de quem cuida. Esse é um ponto muito importante que já discutimos, já falamos lá no último vídeo. E aí? Já conseguem se ver se libertando das amarras? Já conseguem se ver numa condição de que eu não vou ficar preso a essas situações que nos escravizam, entre aspas, que não permitem que nós estejamos tendo saúde física ou ainda saúde mental? Eu preciso fugir disso. Mas como eu vou fazer? Eu preciso, de qualquer forma, eu preciso estar ali dentro daqueles ambientes. Estejamos ali, mas planejando sempre o futuro. Como eu falei anteriormente,
com investimento. Investimento em si, investimento na carreira, investimento na sua trajetória profissional. E se quiser também, investimento financeiro, porque isso aí não é nada demais. Poxa, Júlio, mas investimento financeiro, não entendo nada disso. Procura quem entende, busca ajuda. Eu acho que a partir daí nós começaremos a entender qual é a nossa lógica. Se nós vivemos num mundo capitalista, nós precisamos conhecer as regras do jogo. E quais são as regras desse jogo que nós estamos inseridos? Quando nós vamos começar a pensar no capital? Quando nós vamos começar a pensar nessa questão financeira nas nossas vidas? Ou ficaremos escravos, pegando empréstimos, tendo que trabalhar mais do que podemos? Ou buscaremos a nossa liberdade? Liberdade em todos os aspectos, liberdade física, a liberdade de poder escolher o que você vai fazer, a liberdade de poder aproveitar a vida, a liberdade de ir e vir, de poder ir e vir, de ter condições de ir e vir, inclusive a liberdade financeira, porque se nós formos avaliar aí a questão profissional, nós normalmente não planejamos a nossa carreira e muito menos as nossas finanças. E aí, como o nome do canal já diz, essa é a enfermagem que cuida, inclusive que começa a cuidar, que começa a pensar em cuidar das próprias finanças. Eu acho esse um ponto muito importante, e aí também foi uma demanda que surgiu quando refletindo sobre essa questão da escravidão moderna, falar sobre esse tema. Então, acredito que nos próximos vídeos nós conseguiremos tratar sobre isso, sobre essa questão financeira de uma maneira muito mais ampla. E é para não nos estendermos nesse vídeo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão, desse bate-papo, e nos próximos vídeos nós começaremos a falar um pouquinho sobre essa questão de finanças pessoais, porque nós, profissionais de saúde, acabamos não atentando muito para esse aspecto ligado a finanças pessoais. Isso é um ponto muito importante, tanto quanto o planejamento de carreira. Porque essa liberdade financeira vai permitir com que eu tenha liberdade profissional. Essa liberdade vai permitir com que eu possa investir na minha carreira. E se eu tenho condições de investir na minha carreira, é claro que eu vou conseguir ir mais longe. E busquem ajuda, busquem parceiros, estejam com pessoas que entendam daquilo ali. Porque foi uma máxima que eu aprendi e levo isso para o resto da minha vida. Sozinho eu vou mais rápido, mas se eu vou junto com alguém, eu vou mais longe. Então, você escolhe se você quer ir mais rápido, por um espaço de tempo curto, ou quer ir mais longe. Pensem nisso, tá certo? Um forte abraço para todos vocês. Então, peçam ajuda, tenham mentores, busquem orientações de profissionais que estão há mais tempo no mercado, que com certeza eles poderão mostrar um caminho melhor para cada um de vocês. Tá certo? E nos sigam para mais informações. Coloquem aqui nos comentários perguntas, dúvidas que vocês tenham acerca dessa temática e com certeza estaremos conversando um pouquinho mais e esclarecendo dúvidas. Tá certo? Um forte abraço para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!